No vídeo de hoje você vai entender de maneira cabal de que não existem 7 papas na profecia de Apocalipse 17. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E no vídeo de hoje eu vou te dar razões bíblicas, históricas, porque não pode ser 7 papas na besta de Apocalipse 17. Esse assunto está rendendo muita coisa. Eu pensei que teria terminado esse assunto nos vídeos anteriores aí, né? Ficou até redundante isso aí, né? Existem vários vídeos no canal sobre esse assunto, tem uma playlist, né? E as pessoas ainda insistem nessa teoria, apesar de ter caído por terra, né? Não é mais o oitavo rei, não é mais Satanás personificado, né? Mas ainda insistem que Apocalipse 17, 7 cabeças são 7 papas. E no vídeo de hoje eu vou provar para você de que não tem nada a ver com papas. E se você que está me assistindo discorda de mim, eu quero saber quais são os motivos bíblicos, né, que você fala assim: não, pastor Adriano, você está equivocado. Eu estou curioso para saber. Mas antes, quero pedir para você assistir os nossos últimos vídeos aqui sobre esse assunto. Meu pedido de desculpas sinceras, e foi mesmo, né? Falei um pouco sobre a minha ironia, essa maneira irônica de trabalhar com o argumento, né? Eu deixei bem claro, né, que quando eu uso de deboche, uso de ironia, não é contra a pessoa, mas a minha ideia é mostrar o quão ridículo é o argumento. É uma maneira de chamar a atenção da pessoa para reflexão, entende? Muitas vezes a questão lógica, racional, ela não faz sentido no debate. Mas quando você, de alguma maneira, leva aquele argumento ao ridículo, isso de alguma forma afeta a pessoa emocionalmente e faz com que ela pense, reflita sobre isso. Então no vídeo passado eu falei sobre isso, né? Sobre os vídeos, sobre o porquê eu tirei lá um pedaço do vídeo. Se você não assistiu, assista lá, vai ser importante. Vai ficar gravado aí, tá gravado aí, enfim. Eu vou usar muitas vezes ele como recomendação aí sobre a minha maneira de trabalhar, né? Muito bem, vamos para o que interessa? Vamos para os argumentos, porque não são 7 papas, né? Vamos lá? Eu quero começar com um texto que é importante que você entenda, né? Porque a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui é um ponto importante. Por quê, pastor? Porque a ideia de profecias não está ligada a indivíduos, né? Existem poucas profecias na Bíblia que estão ligadas a indivíduos, né? Jesus Cristo é um delas, né? A profecia, né? As profecias messiânicas e tal. Existem outros personagens que a profecia é diretamente para um indivíduo, né? Mas são poucas. A maioria está falando sobre um povo, sobre sistemas, grupos, nações, né? Isso é importante você entender, que nós devemos combater não pessoas, mas sistemas, né? Sistemas corruptos que são guiados por Satanás. Eu vou voltar com esse texto no final para que fique mais compreensível para você, né? Deixa eu colocar uma canetinha aqui que vai ficar fácil para eu explicar. Vamos seguir então. Vamos lá, seguindo as questões aqui importantes. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Tá aqui a canetinha. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 17 fala sobre papas. Vamos para os primeiros argumentos aí. O texto interpreta as cabeças como reinos e não indivíduos. Como assim, pastor? Como assim? Apocalipse 17, 9 a 10, né, diz lá: as 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis. De acordo com a interpretação historicista do movimento adventista, nós entendemos o seguinte: a Bíblia deixa claro que as cabeças representam reis, no sentido de reinos ou poderes, né? Isso é importante. Não indivíduos específicos como papas, né? Nós temos como referência Daniel, capítulo 7, 17, verso 23. Os reis são 4 grandes reinos, né? Não pessoas.
Aliás, até do capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, são referências a cabeças como reinos, né? Ah, pastor, mas não tem um rei? Tem, mas o rei é pequeno diante do todo. É essa a ideia. Aí você vai para Apocalipse capítulo 12, nós temos o dragão com 7 cabeças. As 7 cabeças são reinos, impérios que ele comandou, né? Depois nós temos Apocalipse capítulo 13, que vai na mesma ideia, são reinos que Satanás ele manipulou, né? E aí, quando chega no 17, mudou o jogo, mudou a estratégia, mudou a interpretação, mudou a regra, né? Não faz sentido no capítulo 17 mudar a maneira como entender. Né? Vou dar alguns outros argumentos. Né? Se as cabeças da besta são 7 papas a partir de 1929, tivemos 8 papas, ninguém nega isso, né? E agora 9 com o Leão 14. Né? Onde na besta diz que a sétima cabeça é dupla, porque esse é o argumento que estão usando. Onde há esta regra de que a última cabeça, não, porque o último papa, o sétimo era Bento, ele renunciou, então ele não morreu, aí entrou um outro, então a cabeça dupla já começa a inserir coisas que não tem na profecia. Já está errado esse negócio. Em que local da Bíblia podemos encontrar essa explicação ou até mesmo este acontecimento? Não tem. Não tem. Então você, meu amigo, que defende isso, você que acredita nisso, você precisa resolver esse abacaxi aqui, né? Aonde tem essa regra, exceção de que, vamos supor que 1929 está correto, e aí começa a contar. Aí chegou lá no Bento 16, aí ele não morre, né? Ele está na cabeça ainda. E aí ele renunciou, e aí entrou outro na cabeça. Então a sétima cabeça é dupla. E por que a primeira não foi? Por que a terceira não foi? Não, porque morreram, né? Então a regra é que tem que morrer a cabeça. Pega a ideia. Então a regra é que tem que morrer a cabeça para que outro surja, né? Mas onde está isso na Bíblia? Aonde está isso na nossa interpretação profética? Não existe. Você precisa resolver esse abacaxi. Né? Vamos continuar? A teoria dos papas ignora o contexto sequencial do capítulo, do livro e de toda a Bíblia. Entende isso como quebra? Vem lá desde Daniel, que assim nós acreditamos, Daniel 2, vai avançando, e aí chega no 17, não, aí mudou o jogo, né? Como eu falei no início, né? O texto diz, 5 já caíram, 1 existe e outra ainda não veio, né? Porque 17:10. A teoria dos 7 papas ignora a lógica de sucessão histórica dos impérios. A linha interpretativa correta é a mesma dos livros de Daniel e Apocalipse. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma papal e assim vai. Né? E aí você colocar agora que as 7 cabeças daquela besta 17 é diferente das outras. Não faz sentido. É quebrar no meio a nossa interpretação. É mudar a regra do jogo. E nós não podemos fazer isso. Esse é um grande problema dessa interpretação. O que mais? A mulher, né, no caso Babilônia, está sobre a besta. Né? Eu até peguei aqui minha besta aquele dia para mostrar para vocês. Né? Logo, é distinta dela. Então é um símbolo, ele não é um todo. Né? Quer ver? Vou pegar aqui para você mais uma vez. Tá aqui a besta. Né? A besta aqui. A besta. Então, a Bíblia diz que é uma mulher. Essa aqui é a besta. Tá aqui a besta. É um símbolo. Tá? A cabeça está ligada na besta, só que a mulher não está ligada na besta, né? A mulher monta, é outro símbolo. A mulher é outro símbolo, entende isso? Há uma diferença. O que mais? Vamos lá. São distintas. Apocalipse 17 mostra que a mulher é a igreja apostata, né? Apostatada, a Babilônia, e a besta é o sistema político que ela controla, né? Por isso que ela está sentada, montada, né? Então são 2 poderes diferentes. Né? O religioso está montado no poder civil, ok? Isso não tem como você negar. Né? Se as 7 cabeças fossem papas, a mulher, no caso a igreja, né, estaria montada sobre papas, o que seria ilógico. Estão entendendo aqui o argumento? Né? Se as 7 cabeças fossem papas, a mulher, a igreja, estaria montada sobre os papas. Não faz sentido, é ilógico. O que mais? Se fossem papas as cabeças, deveria a mulher, que é a entidade religiosa, né, ter 7 cabeças e não a besta que representa outro poder distinto. Não faz sentido. Vocês estão percebendo a questão do argumento? Né? Se a cabeça
Se a mulher é poder religioso e os papas são poderes religiosos, logo deveriam estar na mulher, a sete cabeças. Mas aí alguns podem dizer o seguinte: ah, pastor, não, mas eles são reis, então eles são políticos também. Então, peraí, então já tem a fusão. Então a profecia já se cumpriu, então, nos papas, né? Então o poder religioso e civil já estão fundidos. Mas não, a profecia fala que vai se fundir. Mais um argumento contra eles mesmos, né? Olha lá, voltando aqui. O que mais? A besta é identificada com um poder que era, não é e voltará. Né? E assim diz a palavra de Deus, né? Agora que interessante, ó, diz que subirá do abismo, né? Então vamos lá com o argumento, ó. Essa descrição se encaixa melhor com o poder papal como sistema que foi ferido. Mas voltará o poder, não com papas individuais. Tá, qual é o problema? Olha só, vamos pensar comigo aqui, ó. Se a ferida dada foi sobre o indivíduo, como eu já ouvi defensores dessa ideia dizer que a profecia foi em cima do Papa, né? A pessoa do Papa, né? Então vamos lá. Se a ferida foi dada sobre o indivíduo, ou seja, sobre o Papa Pio VI, né? Logo quem deveria voltar não seria ele? Estão percebendo? Porque o texto diz que ele ia voltar. Então, se a ferida de morte, né, foi dada lá em 1798 e foi sobre o Papa, não deveria ele ser curado e voltar? Aí seria lógico. Mas isso é impossível. Não é isso que a profecia está dizendo. Ela está falando do sistema que foi caído por terra e depois o sistema recuperaria todo o poder político dado pela besta que sobe da terra. É assim que nós acreditamos. Não faz sentido ser Papa. As sete cabeças se alinham com os impérios perseguidos e dominadores do povo de Deus. Então olha outro argumento importante aqui, ó. Desde os tempos bíblicos, os sete poderes que oprimiram o povo de Deus, né, podem ser contados assim. Nós temos lá, ó, Egito, perseguiu o povo de Deus, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, pagã, Roma, papal. Isso é muito claro. Né? Se a ferida foi curada em 1929, presta atenção, em que momento, a partir desta data, houveram perseguições aos moldes dos reinos anteriores? Porque nesses reinos aqui tudo foi igual, blasfêmia, perseguição, morte contra o povo de Deus. E se a mortal foi curada, esses papas que se levantariam, que são as cabeças, eles deveriam agir da mesmíssima maneira que os outros poderes que nós interpretamos no passado que perseguiu o povo de Deus. Né? Ok, lembrando que durante a Idade Média o papado tinha poder sobre territórios, nomeava reis, excomungava imperadores. Não foi um retorno ao poder global medieval, mas um reconhecimento diplomático e simbólico, né? Porque depois da ferida não houveram esse poder. A ferida não foi curada em 1929, porque se fosse curada as coisas já estariam acontecendo. Ela já estaria montada sob a besta, né? A igreja de Roma, controlando os reis da terra. E não aconteceu isso. Não podemos dizer que 1929 é a cura dessa ferida que foi dada nesse sistema. E muito menos dizer que foi ali que começa a contagem por papas, porque não faz sentido comparar as cabeças com os grandes impérios, né? Usando as cabeças como papas e comparando com os impérios. Não faz sentido. É mudar a regra do jogo. Né? Será que podemos usar um microestado como base de uma nova era profética? Olha só como era Egito, Assíria, Babilônia. Estamos comparando com o Vaticano aqui. Aí alguém falou assim: nossa, pastor, você está falando, mas o Vaticano é isso, é aquilo, tal. Ok, ele pode ser o que ele quer, mas hoje, ele se encaixa no poderio que teve esses impérios, que nós entendemos que eram as cabeças do dragão, a cabeça da besta em Apocalipse 13, né? Não faz sentido, é diminuir o efeito profético, né, da profecia. Datas como, presta atenção aí, mais um abacaxi aí, datas como 1457, né? Você sabe essa data do que é o início da contagem da reconstrução de Jerusalém, né? 1844, o início do julgamento. 1798, o final da supremacia papal. Temos referências claras, nós temos bíblicas, né, interpretativas sobre esse assunto, mas onde está a referência para 1929? Lembrando que o texto diz que toda a terra se admirou. E isso aconteceu em 1929? Diz lá o texto que se admirou e adorarão toda a terra. Não aconteceu isso. Usar
a data de 1929 é de maneira arbitrária forçar uma coisa que não existe. Ah, pastor, você precisa provar isso. Vamos tentar provar? Então eu começo a provar aqui. Vamos lá. A eleição do Papa Pio VII e primeiros sinais de restauração de 1800 a 1823. E o que eu vou querer mostrar agora para vocês? Que 1929 é apenas um marco temporal de coisas que já estavam acontecendo. Então por que escolher 1929 e não escolher outras datas tão importantes quanto antes de 1929? 1798 foi a ferida, beleza. Mas aí começa já um processo de cura. Não foi só em 1929 que começou a cura. Isso é um equívoco. Né? E eu vou provar para vocês que já desde 1800 já tinha. Evento importante, em 1800. O Papa Pio VII é eleito em Veneza e negociará posteriormente com Napoleão Bonaparte. Olha só, o que mais? O Tratado de Concórdia, talvez esqueceram disso, né? Porque o Tratado de Latão, né? Tem que ser o de Latrão. Assinado entre o Pio VII e Napoleão, restaura parcialmente o prestígio da igreja na França. Aí, pastor, é só parcial. Mas é um processo de cura. Né? Se você falar que não é, aí você vai ter que dizer que 1929 é a cura. Aí eu vou dizer para você que não pode ser a cura, porque ninguém se admirou, ou seja, toda a terra não se admirou, né? E toda a terra não adorou. Né? Então é um processo. Se você disser para mim, 1929 faz parte do processo da cura, eu concordo. Agora, dizer que 1929 é o marco temporal profético para iniciar uma contagem de papas, porque é a cura da ferida, discordo completamente. Né? Muito bem, reconhece o catolicismo como religião majoritária, mas não oficial, ok? Restaurando a influência social da igreja. Tem a fonte aqui para você investigar. E mais? Restauração dos estados papais, né? 1815, Congresso de Viena. O que houve? O Congresso de Viena, em 1815, restaura os estados papais ao papado. Olha que coisa importante. Né? Após a queda de Napoleão, o papado recupera domínio sobre Roma, Ferrara, Bolonha e outras religiões. Significado: o Papa volta a ser chefe de Estado com poder temporal e reconhecimento internacional. E por que não usam essa data? Será porque precisam da matemática? Talvez agora eles vão querer voltar para poder dar a soma certa dos papas, né? Não sei, estou pensando aqui. Não mais dependente apenas do clero, mas agora com autonomia diplomática. E aí? Então dizer que 1929 é a cura e daí então começa a contar os papas, é muito frágil esse argumento. Por isso que eu uso de ironia e deboche para que vocês entendam o quão ridículo é esse argumento. É assim. Século XIX, conciliação do prestígio moral e doutrinário. 1846 e 1878, o que aconteceu com o Pio IX, um dos papas mais longos da história. Proclama o dogma da Imaculada Conceição, ok, publicada em encíclica Quanta Cura, ok, liberalismo, condenando o liberalismo e o secularismo. Olha quantas coisas importantes. O que mais? O Papa perda dos estados papais, tropas italianas ocupam Roma e extinguem os estados papais, o Papa se autoproclama prisioneiro do Vaticano, mas a igreja ganha simpatia internacional como vítima de agressão. Olha que marco que poderia ser tão importante, tá vendo? O povo está favorecendo a igreja de Roma. Aí, uma cura. E por que não pode usar essa? Aumenta a influência internacional. Olha lá. Mesmo sem território, o papado aumenta a sua autoridade espiritual diplomática, né? O Leão, agora o Leão de novo, Leão VIII, né? Grande articulador da doutrina social da igreja, escreve a encíclica Rerum Novarum, defendendo os direitos dos trabalhadores. Aí, ok. O Papa se torna voz fluente em debates sobre moralidade, política e justiça social. Começa o reconhecimento da Santa Sé como entidade soberana internacional, embaixadores e tal. Então perceba que já tem coisas importantíssimas acontecendo antes de 1929. Né? E aí vem então o Tratado de Latrão. E aí o que foi, né? O que foi discutido lá? O que foi?
O assinado entre Pio XI, 11º, né, e Benedito Mussolini, cria o Estado Vaticano, com 44 hectares, reconhece o Papa como soberano e reafirma o catolicismo como religião oficial da Itália. Né? Importante notar, presta atenção, foi uma consequência de uma longa reconstrução do poder papal. Não o início, apenas formaliza o que já vinha ser consolidando por mais de um século. O que mais? A ferida começou a ser curada muito antes de 1929. Desde 1801, a Igreja Católica negociava e recuperava prestígio, avançava sua influência política e moral. O papado nunca perdeu seu poder espiritual e rapidamente reconstruiu sua imagem e alianças políticas. Portanto, usar 1929 como um marco profético do início de contagem dos papas é artificial, anacrônico e ignora todas essas realidades históricas. Então eu mostrei para vocês aqui questões bíblicas, não tem como, e a questão histórica, não tem como. E agora? Vocês vão ficar só no achismo, especulando, né, teorias da conspiração? Então eu concluo. Quais são as minhas conclusões aqui? Essa teoria dos 7 papas contraria a simbologia profética bíblica. Cabeças representam reinos e sistemas de poder, não indivíduos específicos como papas, desviando o foco escatológico da profecia para pessoas e não para um sistema. Percebe? O problema de ficar apontando indivíduos, né? Não, é o Trump, não é o Biden, não, agora é o Francisco, não, é o Bento. Não é isso o Adventismo do Sétimo Dia, isso é uma caricatura do movimento adventista. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos uma doutrina e uma interpretação forte, profética, que não fica atrás dessas coisas bobas. Bobas. Ai, pastor, você está sendo duro, irônico, sarcástico. Tomara que chame a atenção sua para você ver que não faz sentido, né? Rompe a linha contínua do historicismo e se aproxima mais do futurismo especulativo. É isso. Isso aqui não é adventismo. E isso sim, historicismo é. Baseia-se numa data arbitrária. A influência política, moral e religiosa da Igreja Católica foi crescendo gradualmente desde o século XIX e não começou como um tratado assinado por Mussolini, ignorando a restauração gradual da influência a influência papal após 1798. Isso é ignorar tudo, né? E terminando, a teoria dos 7 papas em Apocalipse 17 não resiste à análise bíblica. Foi o que eu apresentei. A histórica e teológica séria. É uma interpretação sensacionalista, desconectada do fluxo profético estabelecido por Daniel e Apocalipse e fundada em critérios arbitrários que ignoram o papel do papado ao longo de toda a história cristã. Portanto, devemos rejeitar essa teoria e nos manter firmes na interpretação historicista, que vê as profecias como um panorama progressivo da luta entre Cristo e os poderes da terra, culminando no grande conflito final. É isso. E lembra do texto que eu falei para vocês? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amigo, se você não foi convencido, né, por isso, que o Espírito Santo então continue trabalhando no teu coração, que você entenda que essas teorias são perigosas. Ah, pastor, não, mas o tempo dirá. Não, o tempo já está dizendo. Foi eleito o Papa Leão, já caiu por terra isso, já não são mais 7 papas, não existe esse negócio de cabeça dupla, não existe esse negócio de 1929. Gente, vamos parar com isso, vamos voltar para a Bíblia. Nós, adventistas, temos uma base profética tão linda e maravilhosa. Vamos parar de ficar olhando para o jornal e olhar para Cristo, para a sua palavra, né? Eu, como pastor, como teólogo, eu tenho a missão, entendo que tem esse compromisso de mostrar para vocês a Bíblia e somente a Bíblia, não especulações, não poderes, não política, não líderes religiosos, não é isso. Nosso povo está se aventurando para coisas de internet, nosso povo está se aventurando para especulações políticas, né? Não faça isso, querido. Vá para a Bíblia. Nós temos tantos livros, né, ensinando, educando o nosso povo.
Não deixe que um carisma, né, de um influencer, de um líder religioso, de um pastor, de um bispo, de um padre, te levar para essas especulações. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? O que diz os pioneiros, né? O que diz a nossa igreja, os fundadores, a história adventista, como foi construindo a história, né? Olha, a gente pensava assim, mas nós percebemos que é assim. E existe uma história, né? Existe uma progressão, né? A igreja vem trabalhando isso ano após ano, pessoas que debruçaram, anos estudando a Bíblia, né? E aí você acredita numa coisa especulativa. Deus tenha misericórdia de você e de mim, né? Então, gente, um forte abraço. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E espero, né, que esse tema tenha terminado. Ou, vamos ver qual vai ser o problema futuro aí. Mas eu quero gravar agora o próximo vídeo sobre a interpretação de Ellen White, né? Porque as pessoas têm problema com Ellen White. E é um assunto muito importante para a nossa igreja nos dias de hoje, né? Então vamos para outro assunto, se Deus quiser. Valeu, gente. Não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus te abençoe.